Então, Aristóteles, se fosse fazer uma teologia, porque ele não escapava de uma realidade teológica, Aristóteles estava na Grécia, e na Grécia não havia ateísmo. Ele mesmo cita que ele aprendeu com os pais, com os antepassados dele, que havia uma teologia, que os deuses criaram as coisas, mas Aristóteles não faz da metafísica uma teologia. O que Aristóteles poderia ter feito foi uma introdução para uma teologia. Por quê? Porque não se fala das características de Deus, se Deus é onipresente, onipotente. No caso de Aristóteles, os deuses, algum deus em especial, se ele é onipotente, onisciente, se ele é antropomórfico. Não se pode dizer essas características de Deus sem antes partir do pressuposto de que Deus existe. Então a metafísica ela é uma filosofia que pode ser utilizada como introdução para uma futura teologia. É isso que os padres fazem na sua formação. Primeiro é filosofia. Não se pode falar da existência de Deus na teologia, das características, dos atributos de Deus, que nós acreditamos que Deus tem. O romantismo alemão vai criticar muito isso. Mas nós não podemos fazer tudo isso sem antes partir do pressuposto de que Deus existe. E a metafísica de Aristóteles ela é essa introdução, essa demonstração de que existe um primeiro motor imóvel. Simplesmente isso. Essas características que vão ser dadas a ele, secundárias, porque algumas características são inevitáveis, como a necessariedade, ele é necessário, né? Ele é eterno, ele é perfeito, certo? Isso aí é inevitável. Mas as características de onipresença, onisciência, de amor, tudo isso vai ser dado pelos cristãos. Então dizer que Aristóteles fez uma filosofia, uma teologia, isso me parece muito equivocado. Tá bom? E então os filósofos da época medieval vão dissertar de Aristóteles e vão tentar se aprofundar nesse motor imóvel. O que não é de se admirar, porque nós estamos em um tempo onde, sobretudo o cristianismo católico, aliás, o cristianismo não, o catolicismo vigorava. Era a base da moral. Era uma moral teocêntrica. Deus estava em todas as partes, né? Então é um tempo teocêntrico. Por isso que os ateus do iluminismo vão dizer que aí foi uma espécie de afastamento da verdade, né? É como os mormons chamam um afastamento da verdade, a verdade filosófica, por assim dizer. Então é um período teocêntrico. Então é normal que a filosofia tente buscar a comprovação de que Deus existe, para tentar de alguma forma a autoridade da igreja, enfim. Mas então eles se utilizam sobretudo dessa metafísica de Aristóteles. É em Aristóteles que a metafísica ela é, de certa forma, institucionalizada. Ela passa a ser instituída como uma ciência. Platão utiliza dela, mas ele não dá nome a ela e nem tem noção disso que ele está fazendo, dessa ciência. Aristóteles institucionaliza como uma ciência. Aliás, a ciência primeira, a ciência das coisas primeira, a ciência das ciências. Pois bem, uma coisa que é importante a gente lembrar é que Aristóteles, como eu havia dito, ele parte de uma imanência das coisas, certo? Essa filosofia imanente, por assim dizer, ela implica muitas coisas, inclusive na espiritualidade. Acontecem muitas vezes, e isso pode ser encarado como um fanatismo religioso, a gente olhar para o céu, elevar os nossos olhares ao céu, e quando você olha para o céu, você não percebe quem está do seu lado, quem está na sua frente, quem está atrás. Então você pede a Deus, ora a Deus incessantemente, veementemente, fervorosamente, eloquentemente, que alimente os famintos. Meu Deus, alimente os famintos. Mas se você baixar a sua cabeça,
pode ser que do seu lado haja um faminto. Haja um faminto. E é o que acontece, infelizmente, muitas vezes, né? A gente quer ter uma espiritualidade transcendente. A gente não quer ter os pés no chão, olhar para os céus e contemplar esse Deus, esquecer que nós estamos na terra. Nós, por enquanto, estamos aqui. Nós vivemos, nós tocamos. O que é apresentado a nós através da física, da materialidade das coisas, é também algo real. Nós devemos encarar isso. Nós devemos viver com isso, né? Os românticos alemães do século XIX, né? Friedrich Schiller, Goethe, Baumgarten, Schlegel, eles todos partem desse romantizar, de buscar o belo através da simplicidade e com isso o divino das coisas. Onde? Na simplicidade da natureza, na árvore que balança, que está farfalhando, na chuva que cai, nos pássaros que cantam. Tudo isso é natureza e tudo isso é simplicidade, onde Deus se manifesta. E muitas pessoas se munem, muitas pessoas entram e não saem de um templo lúgubre, sabe? Spinoza também foi muito criticado por dizer isso, né? Que Deus não está nos templos lúgubres, Ele está nos cumes das montanhas, Ele está no pássaro que canta, Ele também está no irmão que está sofrendo. Então essa filosofia imanente, ela implica muitas coisas. A gente poder sentir as coisas na física. Vamos buscar a Deus. São Tomás de Aquino fez isso. Vamos partir, buscar a Deus, a compreensão de Deus a partir das coisas físicas, das coisas que são tocadas, das coisas que são sentidas, da imanência, da concretude das coisas. Certo? E outra coisa que implica também essa filosofia, essa vida imanente, é o que Anselm Green dissertou no livro Espiritualidade de Baixo. Já é um livro de teologia, mas que expressa um pouco disso. A gente quer se autoflagelar, a gente quer ser super-humanos, sem dor, sem tentações, e quando a gente cai em tentações a gente se flagela e pensa que está tudo bem, depois que se autoflagela, se autopune, e vai a um suplício. E é preciso, segundo Anselm Green, experimentar e vivenciar essa espiritualidade de baixo, essa espiritualidade das coisas que estão conosco, de saber que nós estamos com os pés no chão, que nós estamos na terra, e a realidade divina é mais à frente. A gente deve alimentar o nosso espírito, nos preparando para essa vida futura, mas não deixarmos de viver aqui na terra. Não é abraçar o pecado, segundo Anselm Green, mas também não é viver nesse casulo e nessa experiência muito transcendente, demasiadamente transcendente, esquecer que conosco também há a vida. Poxa, tem muitas pessoas que são assim, que olham para o céu e é com um santo na mão e tudo mais, e esquece do irmão que está do lado, né? O irmão pobre. Por isso que muita gente tem um ódio, sobretudo os ultraconservadores, tem um ódio enorme pelas pessoas das SEBs, né? Pelos aqueles que são das SEBs, da teologia da libertação. E há muito proveito nisso tudo, nessa manifestação de espiritualidade, em arregaçar as mangas e ir ao encontro da pessoa que está sofrendo. Não somente rezar, não somente orar, mas agir. Então tudo isso implica uma filosofia imanente, né? Partir, buscar esse Deus intelectualmente, a partir das coisas físicas que nos são apresentadas através dos nossos sentidos. Então tudo isso é metafísica. Tudo isso é metafísica. Para encerrar a nossa discussão, esse livro de Averroes, ele vai explicar um pouco do que eu estou dizendo. Esse livro aqui, na verdade, não é do Averroes, é do José Silveira da Costa. Ele fala um pouco sobre Averroes, que foi um dos maiores, se não o maior comentador de Aristóteles na época medieval, período medieval.
E uma coisa que me interessou muito nesse livro foi no que se refere à filosofia da religião, não deixa de ter vínculo com o que eu estou falando em metafísica, é que para algumas pessoas, ele vai criticar Avicena, que é outro filósofo judeu, aliás, muçulmano, e Avicena diz que é ilícito a um judeu, um muçulmano, estudar filosofia. E Averroes vai criticar isso. Ele vai dizer isso, vai dizer assim, vai conjecturar, apresentando uma antítese, que nós temos uma capacidade cognitiva, nós temos indubitavelmente a capacidade de pensar, de questionar. Se isso existe, e de fato existe, é porque Deus nos deu essa capacidade. Rejeitá-la, negá-la, é rejeitar a nossa natureza e por conseguinte rejeitar o próprio Deus. Não é ilícito a um judeu, a um muçulmano, a um católico estudar, questionar. Não é, pelo contrário. Veja, ele vai dizer assim, a filosofia, aliás, a religião dos sábios, dos intelectuais, é a filosofia. E a filosofia do homem simples, é a religião. Ambos buscam a mesma coisa, ambos buscam a verdade, ambos buscam a sua eudaimonia, a sua felicidade. Um através da religião, o outro através da filosofia. E esse da filosofia, o sábio, ele é uma minoria. Ele diz, Averroes, que nós não podemos cobrar de uma pessoa simples o questionamento filosófico, explicações filosóficas. Explique a sua espiritualidade, explique por que você acredita, me prove que Deus existe. Nós não podemos cobrar, porque essas pessoas não tiveram acesso à filosofia, elas não tiveram a oportunidade de estar em contato com o pensamento filosófico. Mas para uma minoria que teve esse privilégio de estudar, de ter contato com livros, de autores que questionassem, esse tem a obrigação de estudar filosofia. Uma obrigação que é dada pelo próprio Deus. Se ele tem essa capacidade cognitiva e ele tem noção disso, ele deve estudar filosofia. A filosofia ela entra em todos os ramos, na psicologia, na política, na ciência, em todos os ramos. A filosofia é a base de todo conhecimento, de toda ciência. Então, o Averroes vai defender isso, que as pessoas que tiveram privilégio, oportunidade de estudar, se você deixar de estudar, se você tratar com despicienda o estudo, sobretudo o estudo filosófico, você está rejeitando a sua natureza humana e ao próprio Deus. Então, nem todo mundo tem a capacidade e, por conseguinte, não tem a obrigação de estudar, de demonstrar a sua fé através da filosofia. Mas os que tiveram têm a obrigação, sim. É o que Jesus dizia. Não sei se vocês lembram, diziam no Evangelho: a quem muito é dado, muito será cobrado. Se muito me foi dada oportunidades, de estudar, os livros que eu tenho aqui na biblioteca e tantos outros, você em casa que também tem a oportunidade de estudar, muito será cobrado também a você. Agora, quem não teve essa oportunidade, você não pode cobrar que um senhor lá do interiorzinho da Bileira, lá do